É uma cápsula e nós vamos falar agora da reportagem da The Economist, ou melhor, The Economist, a revista britânica que, é lógico, elogia o Lula, diz que o Brasil está fazendo uma lição aos Estados Unidos no processo democrático. Viu? Vocês tinham que ter prendido Trump, é assim que se faz democracia, prendendo a oposição. Essa é democracia de verdade, né? Cara, que impressionante como é que esse pessoal continua insistindo nessa bolhazinha. É o que eu falo pra vocês, cara. Quem tá bancando esse pessoal aqui no Brasil, quem tá apoiando o Alexandre de Moraes, quem tá dando força pra esse pessoal, é a aristocracia europeia, cara. É a aristocracia socialista europeia que tá bancando esse modelo de merda que tá falhando lá também. Eles estão falando aqui como se fosse um absurdo populismo de direita, que não pode, que não sei o que lá e coisa e tal, mas lá na Europa tá crescendo isso do mesmo jeito, né? O único consolo que eu vejo, a matéria é um nojo, é um nojo. Eu vou falar para vocês porque estão falando, acho importante falar, mas a matéria é um nojo completo. A única qualidade positiva nessa matéria é o fato de que é uma matéria na mídia tradicional que ninguém se importa, a verdade é essa. Essa notícia foi sugerida por Caralisson, Brasil com Lula só ladeira abaixo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O que eu quero dizer com ninguém se importa? Pô, mas eu não estou fazendo um vídeo sobre ela aqui, então eu me importo, né? Não, não é que eu me importe, isso não faz diferença. Lembra, a direita cresceu com a esquerda toda, com a mídia tradicional socialista inteira batendo na direita, e ela cresceu desse mesmo jeito. O ponto é esse, não faz diferença no final das contas. Ao contrário, só aponta a hipocrisia desse pessoal, é isso que acontece. Então tá aqui, ó. Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição em maturidade democrática. Tem que prender o opositor de direita, não pode deixar o cara da direita solto, que senão ele ganha eleição. Aí não é democracia, democracia é só quando a esquerda ganha. Entendeu a lógica desse pessoal? É só isso aqui. Eles falam aqui, olha só, imagina um país onde um presidente polarizador, isso é outra coisa, eles adoram falar que é presidente polarizador, como se polarização fosse culpa de um lado só. Polarização, meu amigo, por definição, é os dois lados, cara, os dois lados polariza. Não tem polarização de um lado só, ninguém polariza sozinho, você polariza em oposição a um outro polo, não é óbvio? Então, quando o presidente polarizador perdeu a sua reeleição e se recusou a aceitar o resultado, ele declarou que a eleição tinha sido roubada e usou a mídia social para pedir que seus apoiadores questionassem. Aí já tem um erro. Bolsonaro nunca fez isso. Bolsonaro, em momento algum, incentivou os influenciadores ou as pessoas a brigar contra o resultado da eleição. Ele criticou o resultado da eleição, é verdade, mas nunca pediu para ninguém fazer nada. Aliás, ele não convocou o protesto do dia 8 de janeiro, todo mundo sabe disso, né? Mais do que isso, no dia 31 de dezembro, ele falou para as pessoas irem para casa, o pessoal que estava protestando na porta de quartel, Bolsonaro falou para as pessoas irem para casa. Então, eles fizeram isso aos milhares, atacando prédios do governo, e a insurreição falhou e o ex-presidente teve uma investigação criminal sem absolutamente nenhuma evidência de nada e colocaram ele em julgamento por tentar um golpe. É isso que eles queriam fazer com o Trump. O Trump também, quando terminou o discurso que ele deu lá na frente do Capitólio, ele falou pro pessoal ir embora, ele mandou mensagem pro pessoal ir embora, né, para acabar com aquilo, né? Ah, mas não, é culpado, tem que ser golpe. Como que pode o cara falar e as pessoas irem acreditarem nele? Não pode ser golpe. Tem que ser só com a gente. Quando a gente manda nas pessoas, as pessoas fazem, pode. Mas quando a direita faz, não pode, do mesmo jeito, né? Aqui, ó. Isso soa uma fantasia da esquerda americana, né? E tá falando sobre o Bolsonaro no Brasil. Mas é isso mesmo, é o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes e o pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília, meia dúzia de cabeça oca aqui, estão entrando nessa onda de achar que são os grandes vingadores da esquerda mundial. Porque lá nos Estados Unidos a esquerda não conseguiu prender o Trump, mas aqui a gente vai prender. É assim que faz democracia, proibindo candidatos de disputarem eleição. É assim que funciona, né? Pois é, olha o absurdo que esse pessoal está falando. Olha o absurdo que é esse pessoal dizer que está defendendo a democracia. De novo, se tivesse realmente evidência de golpe, eu já falei para vocês, se Bolsonaro realmente tivesse assinado aquele documento e colocado o estado de sítio, eu estaria do outro lado criticando ele, dizendo que ele deu um golpe, porque aí deu um golpe mesmo. Mas considerar alguma coisa não é a mesma coisa de agir. Agir é só quando você efetivamente toma alguma ação. E Bolsonaro, em momento algum, falou isso. Aliás, ao contrário,
todo o histórico dele é no sentido contrário, de não fazer golpe, de jogar nas 4 linhas da Constituição, né? Então, aqui, ó, o seu Bolsonaro e seus associados provavelmente serão definidos como culpados, né? Justamente porque a esquerda tá ali bajulando o Alexandre de Moraes. Vai lá, Xandão, você é um chefe do mundo, Xandão, você está vingando a democracia da esquerda do mundo, a democracia que apoia Maduro, que apoia Putin, que apoia a China, que apoia um monte de merda, e estão achando que isso daqui é o correto. Cara, é impressionante, bicho. Isso daqui, essa matéria aqui, a minha visão é a seguinte, porque o europeu, você sabe, não faz nem ideia do que se passa aqui no Brasil, né? A informação que eles têm lá é a informação da mídia tradicional socialista daqui, traduzida para as línguas deles lá. E aí, ou seja, fica com a imagem a pior possível do Bolsonaro da direita, porque a imprensa brasileira só joga contra, e adoram o Lula, acham que o Lula é a salvação de alguma coisa. Mas eles já sabem que o Lula é um merda. Por quê? Porque o Lula ficou do lado do Putin. O Lula não tem ideia de quanto isso queimou o filme dele na Europa e nos Estados Unidos, mesmo com a esquerda de lá. Então, essa matéria aqui da The Economist, né, elogiando o sistema brasileiro, elogiando essa coisa toda, só tem uma explicação para isso daqui. É aquilo que eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes, ele tá ferrado. Ele já viu que perdeu, né? As pessoas debaixo do Alexandre de Moraes já estão desistindo, já estão se afastando. Então, isso daqui, certamente, o que foi? O amiguinho Alex Soros, que tem dinheiro, que provavelmente está por trás dessa The Economist, ele botou isso aqui para tentar incentivar o Xandão. Vai lá, Xandão, você tá certo, você tá salvando a democracia do mundo inteiro, Xandão, batendo no Trump, Xandão, vai lá, Trump, vai lá, morre, Xandão, batendo no Trump para salvar a alma da esquerda mundial e coisa e tal. Eu não sei, eu imaginava que o Xandão fosse um pouquinho mais inteligente do que ele está se mostrando, porque ele está caindo nesse papo. Ele está achando realmente que ele é o salvador da pátria, quando ele está, na verdade, queimando o filme da democracia brasileira, se associando ao Lula. O Lula, todo mundo sabe que é um ditador, que é um cara de extrema esquerda, que não tem nenhum amor pela democracia, nada, né? Aí estão falando aqui, criticando Lula, elogiando o julgamento do Bolsonaro, Alexandre de Moraes e coisa e tal. Por que isso? Exatamente para tentar encher a bola do Alexandre de Moraes, né? A essa altura do campeonato, tem um monte de gente lá no STF sem saber direito em quem que vai votar, morrendo de medo de votar e perder os direitos financeiros e coisa e tal, né? A gente vai falar depois sobre o problema de alguns institutos de direito que tem por aí que podem perder coisas significativamente, podem perder proteção significativamente lá com a ação americana, né? Os caras todos empolgados aqui, não, porque a nossa investigação mostra que o golpe falhou por incompetência, não por falta de intenção e coisa e tal. Como assim? Incompetência aonde? O que foi feito? Não foi feito nada. Não teve nenhuma ação. Como teve a golpe? Como é que tentaram esse golpe, né? Aqui, ó, provavelmente vão ser encontrados como culpados, não sei o que lá. Estão falando aqui que o Trump botou tarifas no Brasil e coisa e tal. Aí aqui, ó, um obstáculo é Trump. Ele acusou a Suprema Corte Brasileira de caixas bruxas contra seu amigo no início de agosto e colocou 50% de tarifas nos bens brasileiros e também colocou ele na Lei Magnitsky, né? Felizmente, segundo diz ele aqui, ó, a interferência do Trump deve tirar para trás, deve ser pela culatra. Apenas 13% das exportações do Brasil vão para os Estados Unidos. O cara não tá entendendo, bicho. Tá ferrada a economia brasileira com esse negócio. O pessoal tá desesperado aqui. Não, porque só 13%, pô. E consiste muito de commodities, o que é falso. Não, a exportação brasileira para os Estados Unidos tem muita coisa industrializada. Aliás, a exportação industrializada brasileira, a maior parte vai para os Estados Unidos, né? Ou seja, ainda tem fake news aqui na The Economist, né? Outros obstáculos são maiores. Mesmo quando as elites querem mudança, o Brasil ainda tem um país dividido. Os apoiadores fanáticos de Bolsonaro ainda podem causar problemas. É a maioria do povo brasileiro, né? Que coisa chata, né? Para implementar essa democracia de vocês, que vocês decidem quem é que pode, quem é que não pode, é chato pra caramba o fato do cara ter mais apoio do que o outro, né? Não pode. Os pessoal fanático do Bolsonaro, que tem um monte de gente que apoia o Bolsonaro, que absurdo, não pode. Cara, é uma coisa patética isso aqui. Estão querendo ajudar o Alexandre de Moraes, melhorar a imagem do Alexandre de Moraes. Não vão conseguir.